Olá pessoal, espero que estejam todos bem. A videoaula de hoje, ela vai trabalhar a resolução de alguns exercícios sobre o tópico que nós vimos na última videoaula, o tópico da semana passada, que é sobre leis ponderais, tá certo? Estamos então na unidade 1, no capítulo 2, no material de vocês, e no final do capítulo, nós já encerramos aqui o capítulo, legal? Vamos seguir então. Nós vimos que as leis ponderais, elas são duas, né, nas quais se baseiam as reações químicas. Então, todas as equações químicas, elas representam reações químicas reais, tá? E essas reações, elas são todas baseadas nas leis ponderais, ok? E vimos que são duas, certo? A lei de Lavoisier e a lei de Proust. A lei de Lavoisier, ela é a lei das massas constantes, tá? E a lei de Proust é a lei das composições fixas, ok? Só para relembrar, caso tenha dúvidas, volta no vídeo da aula passada. Legal? Bom, só para lembrar então um pouquinho mais, a lei de Lavoisier, ela diz o seguinte, que durante uma reação química, a soma das massas dos reagentes tem que ser sempre igual à soma das massas dos produtos. Tá certo? Isso porque, considerando que toda substância química é feita por átomos e moléculas, essas partículas, elas têm massa, certo? Então, como nenhuma partícula, nenhum átomo se perde no meio do caminho ou é criado do nada, todos os átomos presentes antes da reação química, eles estão presentes também em mesmo número após a reação química. Ou seja, as massas de todos os átomos dos reagentes têm que ser igual às massas de todos os átomos dos produtos. Legal? É o que nós vimos. E a lei de Proust? Ela diz que existe uma proporção fixa entre reagentes e produtos numa reação química qualquer. Então, por exemplo, assim como a gente tem sempre, no caso de uma bicicleta, sempre duas rodas para cada um quadro, né? Em três bicicletas teremos seis rodas e três quadros, ou seja, é sempre uma proporção constante. A lei de Proust, ela se baseia no mesmo princípio. Então, por exemplo, se você tem duas moléculas de água aqui, essas que parecem o Mickey Mouse, duas moléculas de água, elas reagem para se decompor e formar duas moléculas de gás hidrogênio e uma molécula de gás oxigênio, percebe? Conta as bolinhas. Cada bolinha é um átomo, né? Então nós temos dois átomos de oxigênio e quatro de hidrogênio no total. No final deve ter a mesma quantidade. Isso é a lei de Lavoisier. Agora, a lei de Proust ela diz o seguinte: olha só, são duas moléculas de água para duas moléculas de gás hidrogênio e uma molécula de gás oxigênio. Essa proporção é fixa, tanto que, se você dobrar as quantidades, olha só, de 2 vai para 4, de 2 vai para 4, de 1 vai para 2. Se você dobrar as quantidades, a proporção permanece a mesma, tá certo? É isso que a lei de Proust diz. E isso pode não parecer agora, mas é muito mais importante do que vocês imaginam, tá certo? E toda reação química, assim como toda equação química, ela é baseada fortemente nesse princípio, legal? Das proporções fixas. Então são essas duas leis, a lei de Lavoisier e a lei de Proust, legal? Vamos então seguir para a parte prática que nos interessa de fato nessa videoaula, os exercícios. O primeiro exercício, ele é da página 98 do caderno de atividade de vocês, tá? Ele é uma questão que não tem número, tá? Ele é uma questão resolvida no material de vocês. O que eu vou fazer aqui é explicar como é que funciona, tá? Vamos lá. Considere a reação química em que A reage com B formando C em recipiente fechado. Em uma primeira experiência, 40 gramas da substância A reagem com X gramas da substância B, formando 100 gramas de C. Numa segunda experiência, Y gramas Y gramas de A reage com 30 gramas de B, formando Z gramas de C.
Utilize a lei de Lavoisier, seguida da lei de Proust, para determinar os valores de x, y e z. Ou seja, essa aqui é uma questão em que nós sintetizamos as duas leis simultaneamente. Tá? A lei de Lavoisier e a lei de Proust, elas são usadas ao mesmo tempo nessa mesma questão. Vamos ver como é que isso funciona. É difícil? Vocês vão perceber que não. A jogada aqui é simplesmente entender o que o enunciado traz informação para a gente. Para começar, vamos tentar interpretar a parte principal. A reage com B para formar C. Então, A é reagente, reage com B, que é outro reagente, para formar o produto C. Tá? Nessa reação, só temos um produto apenas. Tá certo? Então, vamos lá. Que mais informação essa questão traz para a gente? Além dos reagentes e produtos, qual que é o sentido da reação, né? Bom, ela traz a seguinte informação. São 40 gramas da substância A, reagem com X, não sabemos o valor, gramas da substância B, formando 100 gramas de substância C. Tá certo? Aqui já dá algumas massas e uma incógnita, que é o X. Legal? Então vamos traduzir isso em termos numéricos. Vou colocar embaixo de cada correspondente aqui. 40 gramas de A, X gramas de B, 100 gramas de C. Tá? Isso é a experiência 1. Percebe no enunciado que existem duas experiências. Vamos ter que mostrar as duas. Tá bom? Na experiência 2, a gente ainda está interpretando o enunciado. O que ela traz de informação? Mesma reação química, mesmos reagentes e produtos, só que ele traz outros valores. Olha lá. Y gramas de A reage com 30 gramas de B, formando Z gramas de C. Tá? A vantagem, gente, é que nessa questão não precisa converter unidades. Já está tudo em gramas, certo? Só precisamos já achar o que é X, o que é Y, o que é Z. Ok? Então vamos lá. Colocando essas informações aqui no experimento 2, tá aí. Y gramas de A, 30 gramas de B, Z gramas de C. Legal. O que a gente faz agora? Bom, agora a gente vai usar em primeiro lugar a lei de Lavoisier, as massas constantes, tá? O que acontece? Aqui na primeira experiência, a gente sabe que a soma das massas dos reagentes tem que ser a soma das massas dos produtos. Só tem um produto e ele pesa 100 gramas. Concorda que, então, a soma das massas dos reagentes aqui tem que ter 100 gramas? Pois é. Isso significa que 40 gramas mais X gramas vai dar 100 gramas. Quanto deve valer esse X? Por consequência, ele deve valer 60 gramas. Tá certo? Então, só aí, usando a lei de Lavoisier, a gente já consegue descobrir qual é a quantidade necessária do reagente B em gramas. Legal? Vamos para a segunda experiência. Sabemos então que x é igual a 60. Tá? Na segunda experiência, precisamos achar y e z. Professor, agora complicou, porque nós temos duas incógnitas. Não tem problema, porque olha só, agora pela lei de Proust, a gente sabe que se a reação da experiência 1 é a mesma reação da experiência 2, ou seja, reagente A, reagente B, reagente C, tá? Não tem motivo para a gente acreditar que a proporção aqui deve ser diferente da proporção aqui. Legal? Vamos ver isso direito. Olha para o reagente B. Vamos ver o que a gente consegue de informação. Olha só, eu iluminei aqui em vermelho a massa do reagente B na segunda experiência. O que ela mostra para a gente? Olha só, da experiência 1 para a experiência 2, o que aconteceu com a massa de reagente B? Percebe que diminuiu pela metade? Tá? Nesse caso, o que acontece? Nós temos total condição de acreditar que toda a reação na experiência 2 deve estar dividida pela metade em termos de massa. Tá? Então, se o reagente B, da experiência 1 para 2, teve uma redução pela metade da sua massa, há total razão para acreditarmos que o reagente C também foi reduzido pela metade, ou seja, de 100 gramas foi para 50, e o reagente A teve sua massa reduzida pela metade, que de 40 gramas foi para 20 gramas. Legal? Lembrando que aqui o 20 é o valor de Y e o 50 é o valor de Z. Ok? Beleza, gente? Percebe?
é até tranquilo de resolver uma situação assim. E são leis muito importantes. Elas fundamentam todas as reações químicas. Sem essas leis, seria impossível resolvermos uma situação como essa. Tá legal? Tranquilo, né? Então, beleza. Vamos seguir para a próxima questão. A próxima questão é a da página 99, tá? A questão A, ela diz o seguinte: considere a reação química em que carbono reage com gás oxigênio formando gás carbônico em recipiente fechado. Professor, começou mal. Eu não sei como colocar isso numa equação. Não tem problema. Você tem duas possibilidades. Uma, eu posso informar para vocês como eu fiz aqui. Outra, você pode procurar no Google, nosso melhor amigo, né? Bom, vamos lá. Então, carbono reage com oxigênio formando gás carbônico. Tá? Recipiente fechado, gente, é só uma informação para dizer, olha, nenhum átomo vai desaparecer dali, está tudo trancado no recipiente, ok? Bom, em uma primeira experiência, meio quilograma de carbono reage com 1,5 kg de gás oxigênio, formando X gramas de gás carbônico. Aí nós já temos um detalhe. Temos unidade em quilogramas e temos unidade em gramas. Tá bom? Numa segunda experiência, 4 kg de carbono reagem com Y gramas de gás oxigênio, formando Z gramas de gás carbônico. Tá? Utilize a lei de Lavoisier, seguida da lei de Proust, para determinar os valores de X, Y e Z. Ou seja, é uma questão praticamente idêntica à primeira, certo? Mas aqui estão os símbolos das substâncias que a gente precisa, ok? Ou seja, carbono reage com oxigênio para formar gás carbônico. Gente, aqui só para esclarecer, carbono é a única substância que no estado normal dela é sólido. Oxigênio e gás carbônico são gases nas condições normais. Tá bom? Então aqui é carbono sólido reage com gás oxigênio. Ah, isso pode? Pode. Tá? Pode sim. Para formar gás carbônico. Beleza? Ok? Vamos lá. Na primeira experiência, na experiência 1, nós temos as seguintes informações: meio quilograma de carbono, 1,5 kg de oxigênio e X gramas de gás carbônico. Aí, essas são as massas que a gente vai usar para resolver essa questão. Tá bom? Meio quilograma, 1,5 kg e X gramas. De cara, nós já conseguimos descobrir uma coisa, né? Qual o valor de X? Pela lei de Lavoisier das massas constantes. Tá bom? Já vamos fazer isso. Na segunda experiência, ainda traduzindo o enunciado, não é mesmo? A mesma reação, ela traz as seguintes proporções: 4 kg de carbono, Y gramas de oxigênio, Z gramas de gás carbônico. Percebe então uma coisa, gente? X, Y e Z estão sendo pedidos em gramas, mas as informações dadas estão em quilogramas. Preciso converter? Precisa, tá? Mas só no final. Vamos primeiro achar o que a gente precisa aqui. Bom, jogando essas informações na equação química, tá aí, 4 kg, Y gramas, Z gramas. Ok? Vamos começar pela reação da experiência 1. Olha só, o X, quanto deve valer? Você já sabe, a soma das massas dos reagentes tem que ser igual à soma das massas dos produtos. Cuidado, aqui são meio quilo, mais 1,5 kg dá quanto? 2 quilogramas. 2 quilogramas dá quanto em gramas? Dá 2.000 gramas. Olha lá, certo? 2.000 gramas. Legal, isso é 2 quilogramas. Só que ele quer o valor de X. X, ele tem a unidade aqui em gramas, então a gente tem que dar o valor de X em gramas. Tá ali, X vale 2.000. Tá bom? Por causa de 2.000 gramas. Legal? Então tá, vamos seguir. Na próxima, na experiência 2, as duas incógnitas, elas vão dizer, vão fazer uso, na verdade, da lei de Proust, considerando a experiência 1. Tá? Como a gente sabe que essas massas elas têm uma proporção, então a proporção aqui embaixo, na experiência 2, deve ser a mesma. Vamos comparar isso. Olha lá, no reagente no reagente carbono, a gente tem a primeira experiência, a massa é de meio quilo, e na experiência 2, a massa é de 4 quilos. O que acontece?
Da experiência 1 para a experiência 2, o reagente carbono teve um aumento de massa de 8 vezes. Olha lá. Por quê? Meio quilograma vezes 8 dá 4 quilogramas. Tá certo? Ou seja, há total razão para eu acreditar que a proporção aqui aumentou em 8 vezes, fazendo o seguinte. Por que deu 12 mil? Gente, vamos pensar. Para um pouquinho para pensar. 1,5 kg vezes 8 dá quanto? Isso mesmo, dá 12, tá? Então, 1,5 kg vezes 8 dá 12 quilogramas. 12 quilogramas são quantos gramas? 12.000 gramas. Tá certo? Beleza? E o mesmo vai acontecer aqui, só que aqui não precisa converter. Por quê? Se nós sabemos que aqui, da experiência 1 para 2, o aumento é de 8 vezes, 2.000 gramas vezes 8, aqui em gramas não precisa converter mais nada. 2.000 gramas vezes 8 dá 16.000 gramas. Não precisou converter para quilogramas. Tá certo? Então, nós conseguimos encontrar o Y e o Z, sendo que Y vale 12.000 em gramas e o Z vale 16.000 também em gramas. Olha só, mais uma questão com o mesmo aspecto da primeira, que faz uso das duas leis simultaneamente, leis ponderais, tá? São super importantes, a gente vai percebendo isso nas próximas aulas, fazendo uso das equações químicas. E qualquer dúvida, claro, vocês podem enviar e-mail, mensagem, sinal de fumaça, telepatia, etc. Qualquer dúvida, não deixe acumular. Tá legal, gente? Vão tentando resolver os próximos exercícios. Muito obrigado pela atenção de vocês. Estudem, refaçam as questões já resolvidas e qualquer dúvida recorram a mim. Pessoal, muito obrigado novamente. Que a força esteja com vocês e bom estudo a todos, gente. Valeu!